Sebrae Delas começando aqui na TV Inova e hoje de um local diferente por uma causa nobre. A gente vai acompanhar de pertinho o Conexão Entre Elas, um evento especial ao Outubro Rosa. E se o Sebrae Delas só olha para as mulheres, impossível a gente não olhar para esse tema também, né, Marina? Exato, Marina. A gente quer levar conteúdo para essas mulheres, mas claro, a gente não pode esquecer de olhar para elas também, porque a gente sabe da correria que é ser mulher empreendedora. Então nada melhor do que nós, como Sebrae, parar ela um pouquinho e aí oferecer um conteúdo todo diferenciado. São 5 conteúdos, né, que tem a ver aí, tem sintonia com as trilhas de conteúdos do Sebrae, então é um momento também que quem está olhando só para um tipo de conteúdo pode ter um pouquinho de ideia dos outros, né? Amplia a visão. Então a ideia realmente é isso, é a gente ter acesso a 5 conteúdos diferentes, desta vez todos eles voltados à melhoria do negócio dessas mulheres, e a gente está trazendo assim uma visão ampliada. Então a gente vai falar desde internacionalização de empresas, como tomar decisões através do uso de dados, mídias sociais, como humanizar realmente a sua marca, a própria inteligência artificial, e a chave de ouro é a experiência do cliente, como tornar o seu atendimento uma forma encantadora de se relacionar com o seu cliente. Bom, a gente já viu que está imperdível, mas além de tudo, esse evento também é beneficente. Exato, a gente fez parceria com 2 instituições, com a Casa de Acolhimento do CEPOM e também com a MUC. Então todas as nossas clientes que se inscreveram gratuitamente podem trazer um ingresso beneficente para a gente retribuir para essas instituições, como forma também de uma retribuição para a sociedade, né? Algo que o Sebrae está dando para elas e elas estão retribuindo para a sociedade. E assim a gente segue, né, com essa rede que vai transformando e vai trazendo resultados para todos nós. Marina, um ótimo evento. Obrigada. E é claro que a gente já vai correr lá para o auditório para ver tudo que vai acontecer. Não sai daí. Aqui nesse palco vão passar 5 convidadas profissionais do Sebrae de Santa Catarina e especialistas nas áreas de inovação, inteligência de mercado, redes sociais, internacionalização e atendimento ao cliente. E tudo isso, claro, sob a ótica do empreendedorismo feminino. Hoje eu vim na palestra aqui do Sebrae, em alusivo ao Outubro Rosa, né, pelo Sebrae Delas, através do Sebrae Delas, que até uma dica que eu dou é que eu achei que eu precisasse ser inscrita no Sebrae Delas, e não é. É para qualquer empresária que se interesse pelas palestras, que recebe pelo e-mail ou pelo WhatsApp de alguma forma e venha, né? É super instrutivo e existe um networking que você pode fazer depois das palestras. Elas são muito informativas, né? Independente, eu tenho 20 anos, sou empresária há 20 anos, mas independente se você está começando ou não, então é sempre muito boa essa troca e principalmente é o networking. Cada empresária, ela tem alguma coisa para te passar, né? Ou é uma experiência a mais, ou é uma informação a mais. A troca é sempre muito rica. Tive algumas consultorias do Sebrae em algumas áreas dentro da minha empresa e sempre utilizo. O Sebrae é uma ferramenta não, é uma instituição que ela auxilia muito o pequeno empresário. Eu sou uma pequena empresa, né? E o Sebrae, ele sempre me auxiliou muito mesmo. Você, mulher empreendedora, precisa aprender mais, né, Amanda, sobre uma palavrinha que pode mudar o rumo do seu negócio: dados. E esse é o tema da palestra da Amanda aqui nessa tarde maravilhosa da Conexão Entre Elas, especial pelo Outubro Rosa. E agora eu quero saber como que a gente conta para as mulheres que estão nos assistindo qual é esse caminho do futuro que são os dados. Bom, então, os dados eles têm sido amplamente usados e eles são relativamente recentes. A gente estima que quase que 100% dos dados que a gente utiliza hoje nasceram só nos últimos 2 anos. Então, diante de toda essa movimentação, essa importância, em conjugação também com a tecnologia, a gente viu que é imprescindível que as mulheres hoje em dia utilizem dados para decisões estratégicas no seu negócio. E que a gente está falando aqui para mulheres empreendedoras e também para aquelas mulheres que querem começar a ter um negócio, né, que pensam em entrar para esse mundo. A Amanda estava me contando aqui rapidinho antes que o Sebrae tem, né, a possibilidade de
auxílio com essa ferramenta olhando para dados. Como é que funciona? Assim, conta um pouquinho para a empreendedora que está vendo a gente e pensa assim, será que eu tenho como olhar para dados aqui na minha empresa? Então, montar uma estrutura de Big Data, ter um analista de BI ou de dados na sua empresa, a gente entende que é algo que tem um valor, né? Tem um custo até elevado. Então, diante disso, o Sebrae disponibiliza muitos estudos, disponibiliza dados também para que o pequeno negócio ele consiga usufruir disso de forma gratuita, né, e consiga tomar as melhores decisões nos seus negócios, né? A gente chama de decisões estratégicas. Por quê? Se a gente não utiliza dados, a gente toma decisão ao acaso com base no nosso achismo. Isso pode ser um pouco desastroso à medida que a gente tem uma restrição de recursos, né? Nem todo mundo tem capital e capacidade ali para ficar testando e empreendendo o tempo todo, né? Tem pessoas que utilizam desse empreendimento para ser o seu ganha-pão, né? O seu modo de vida. Então a gente entende que quanto mais certeiro for esse investimento, quanto mais certeiro for esse negócio, a gente entende que melhora, né? Ela consegue otimizar, né, esse seu recurso que às vezes é tão custoso, é tão difícil de atribuir. Então, o Sebrae ele disponibiliza essas informações, esses dados, para que as mulheres consigam consumir essas informações e direcionar justamente aquilo que é o alvo, aquilo que vai dar um melhor retorno, aquilo que vai contribuir cada vez mais para o seu negócio. Os dados acabam ajudando a apontar o caminho da melhor decisão. Exatamente. O que a gente chama, né, de decisões inteligentes e estratégicas são tomadas com base em dados, né? Porque justamente esse entendimento, esse conhecimento do seu negócio, do seu mercado, quem que é meu público? O que eu estou abrindo e por que eu estou abrindo esse tipo de negócio? É algo que tem que ter uma fundamentação em dados para que a gente não caia ali numa questão que aconteceu muito na pandemia, né? Muitas empresas acabaram fechando até por uma questão de concorrência, né? Os melhores acabaram ficando e outras tiveram que se rearranjar. Então, quanto mais a gente entender o que o meu mercado está precisando, o que ele está consumindo, eu consigo encaixar melhor aquilo que eu posso contribuir. A importância desse evento é promover, né, o Outubro Rosa, isso é muito importante. E também buscar conteúdo, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Eu falo que empreender muitas vezes é um pouco solitário, então eu gosto desses encontros para a gente se atualizar, buscar conteúdos e principalmente encontrar outras mulheres, outras empresárias para a gente conversar, trocar ideias, fazer negócios, né? O papel do Sebrae, porque o Sebrae surgiu, digamos, na minha vida empreendedora, já logo no início, né, quando eu estava estruturando a minha empresa. Então, estava lá fazendo a pesquisa de mercado, estruturando o plano de negócios, onde eu fui buscar os primeiros auxílios do Sebrae. E foi quando eu conheci também o primeiro programa que eu participei, que foi o Sebrae Delas, né? E depois disso eu participei de outros programas também que agregam até hoje. Cada dia eu descubro um programa novo no Sebrae, né? Eu já tive a oportunidade de participar do Empretec, do Ali, ano que vem eu quero participar do Go to Market também. Então eu estou sempre atenta aos programas para ajudar o crescimento da minha empresa, né? Você tem um negócio e aí precisa cuidar da produção, falar de receita, falar de lucro, cuidar de melhoria de processos, cuidar de pessoas e, no meio de tudo isso, cuidar das redes sociais. E não adianta, né, Daniele, dizer que a rede social não é para mim, porque é sim para todo mundo, e é esse o tema que a Daniele vai compartilhar hoje aqui com as mulheres empreendedoras, porque tem sim que olhar para as redes sociais e mais, né, tem que profissionalizar isso, humanizar isso, né? Explica pra gente. Bacana. Então, todo mundo está nas redes sociais e não tem como o seu negócio também fugir, né, delas. E a ideia do bate-papo hoje foi justamente isso, mostrar como é possível levar o teu negócio para as redes sociais de uma forma leve, descontraída, sem essa pressão, porque a empreendedora já tem muita coisa para resolver no dia a dia e buscar um marketing perfeito pode ser um peso ainda maior, né? Então a ideia é essa, explicar como que a gente consegue humanizar e deixar mais orgânico esse marketing nas redes sociais. Quando a gente fala a palavra humanizar, a gente está falando de humano mesmo. Tem que ter cada vez mais uma pessoa ali mostrando o que é aquele negócio. É isso? Com certeza, porque hoje as pessoas querem ver quem está nos bastidores, né? O que tem atrás daquela marca. E uma marca é feita por pessoas, então por que não mostrar, né, as pessoas que tem por trás e essa realidade também das mulheres, né? Eu fiquei pensando enquanto a Daniele falava que quando a gente fala de mulheres empreendedoras, a gente fala de histórias.
Porque tem muita história por trás de uma mulher que está à frente de um negócio. É quase como se antigamente contar essas histórias era algo não tão bem visto assim. E hoje, com a evolução aí das redes sociais, do comportamento, é como se fosse o principal, é isso? Exatamente, até trouxe ali na palestra que antigamente a gente mostrava recortes nas redes sociais, né? Mostrava só a parte bonita, aquele detalhezinho. Hoje não, hoje mostrar vulnerabilidade faz parte do processo, né? Então contar a tua história, mostrar também um pouco dessa fragilidade ajuda a humanizar a marca. Bom, e é impossível a gente falar nos dias atuais de negócio, de inovação e não falar de inteligência artificial. Mas o principal é como saber transformar a inteligência artificial numa aliada nos negócios. E quem vai falar sobre esse tema é a Daniela, especialista no assunto. É um tema de extrema relevância e muito importante nos dias atuais para as mulheres de negócio, né, Daniela? Com certeza. Mas, como você disse, é um tema atual. Contudo, a área de inteligência artificial é muito antiga. Ela começou lá pela década de 40. Só que o que ela faz, assim, por que ela agora fala e faz e acontece? Porque a gente teve um movimento na área de tecnologia que permitiu que tudo isso acontecesse. A conectividade, o 5G, a internet das coisas, o volume de dados das mídias sociais e a evolução dos próprios algoritmos. Então a gente teve um marco, né, que eu posso dizer que foi um marco mercadológico com a OpenAI, que ela liberou uma IA generativa para que as pessoas pudessem utilizar. E isso daí proliferou o conhecimento. Mas o que é uma IA generativa? Uma IA generativa, na verdade, é uma inteligência artificial baseada em redes neurais, que é a coisa da década de 40, só que, como eu falei, agora que ela teve acesso, a gente teve acesso e agora que a coisa bombou. Mas aí, pela perspectiva de negócio, como é que eu me beneficio disso? Então a gente tem visto agora uma série de serviços disponíveis, gratuitos inclusive, que as pessoas podem utilizar para se beneficiar de alguma forma no seu negócio. Como, por exemplo, eu não sei como responder para o cliente, eu não sei como me posicionar nas mídias sociais, eu não sei como oferecer conteúdo de qualidade para os meus clientes. Então você pode ter na IA generativa um braço para construção de texto, para construção de posts, para geração de imagens, geração de áudio, que vai fazer com que a tua empresa se posicione melhor no mercado. Além disso, tem uma série de outros serviços que são também conhecidos do público, mas que agora cada vez mais se tornam acessíveis, como, por exemplo, recurso de chatbot, recurso de analytics, né, de base de dados que podem gerar indicadores econômicos e indicadores estratégicos. Então, a gente tem visto uma onda da IA generativa e que, qual a diferencial hoje, né? Hoje, ela está acessível e de forma gratuita para as pessoas. Então, tem que usar mesmo, porque vem por aí muita novidade boa na área de tecnologia. E faz diferença no negócio da mulher empreendedora, faz né? diferença. Mas é claro, nunca vai substituir o talento humano. Isso é uma falácia também. E é legal, né, falar nisso, né? É uma falácia, porque até na palestra que eu sempre faço aqui no Sebrae, eu aviso, gente, olha só, a IA, conceitualmente, ela é construída para um propósito. Então, ela atende bem aquele propósito. Mas é você que tem a criatividade, é você que dá o direcionamento, é você que constrói o teu negócio. Então, ela não vai substituir você, ela vai ser o teu braço. Bom, a gente já viu que é um tema que a gente ficaria aqui muito tempo conversando e abrindo e ampliando os nossos horizontes em relação à tecnologia e inteligência artificial. Mas eu queria agora trazer um outro tema, porque eu fiquei sabendo aqui, Daniela, aqui, agora, que tem um outro motivo muito especial de você estar nessa conexão entre elas, que é especial ao Outubro Rosa. Para mim, o mês de outubro é um presente. E tá aqui no Conexão, meu Deus, é um presente dobrado. Por quê? Em 2019, eu fui diagnosticada com um câncer de mama maligno invasivo, triplo negativo, uma doença, de certa forma, não muito comum. E foi um baque. Eu sou da área de tecnologia, fiz a minha carreira na área de tecnologia e em 2019 eu fui diagnosticada com um câncer. E agora? Né? Passei um ano fazendo tratamento de toda a ordem. Né? Químio, rádio, cirurgia, todo o protocolo. E daí no final de 2019, quando eu estava superando o desafio, né, do tratamento, e graças a Deus, assim, com uma equipe de médicos, uma equipe de assessoria assim,
eu diria até por Deus, né, que eu superei essa fase, eu decidi trabalhar por propósito e fazer com que o meu trabalho retornasse de uma forma positiva para quem quer que seja com um bom dia ou seja com uma IA generativa para o sistema Sebrae. Então eu resolvi dar essa chance para mim mesma, fazer com que o meu trabalho retornasse positivamente para a sociedade. E daí em 2020 eu entrei no Sebrae, comecei a trabalhar e em 2021 eu tive uma graça, que foi descobrir que eu estava grávida. Então eu tenho meu bebezinho hoje com 2 anos. Mas esse presente abençoado da gravidez, ele veio também acompanhado com uma recidiva. Então no período da gravidez eu tive que também continuar meu tratamento de câncer de mama. Superada a situação, foi uma batalha, mas que meu bebê nasceu saudável e eu tô aqui. Então fazem 2 anos, né? Ele completou 2 anos agora, dia 16 de outubro. E para mim, meu Deus, é um presente. Eu costumo dizer assim, que a vida a gente faz todos os dias. Então que hoje não seja o meu dia, mas que seja o dia de retornar para a sociedade aquilo que eu puder retornar. Para quem está nos assistindo, né, e para essas mulheres que hoje vieram aqui, né, elas vêm aqui buscar um conteúdo, mas também a gente precisa alertar, o mês de outubro serve para isso, para que a gente olhe para a nossa saúde, né, que a gente não esqueça de olhar para a gente, né. Eu acho que você que tem toda essa jornada aí pode falar com mais propriedade em relação a isso. Com certeza. Olha, eu fui do mercado, sou do mercado, né, mas eu fui a empresária, eu fui a executiva, eu fui a empreendedora. Eu passei a minha vida batalhando, trabalhando, às vezes até como um tratorzinho. E quando eu tive o diagnóstico, eu lembro que eu cheguei em casa, e essa cena me marcou, porque eu cheguei em casa, olhei tudo que eu tinha conquistado, né? As bolsas, os sapatos, brincadeira à parte, né? Sim, o material, né? O material. E eu olhei aquilo e eu vi uma tela branca. E eu disse, meu Deus, eu não tive tempo de fazer nada para mim. Eu não tive tempo de me olhar, eu não tive tempo de fazer nada. E agora? Agora corre para o tratamento. E depois que o tratamento acaba, e agora? Então, assim, é um alerta para a gente minimamente, e eu tô falando isso para mim, porque eu também não consegui ainda, né, fazer aquilo que eu desejava. Ter um minutinho para si. Um minutinho para si. E o meu caso, ele é um caso assim, atípico porque também assim, eu fazia todos os meus exames. Eu sempre fiz o autoexame, sempre fiz o ultrassom e todos os exames. E ele surgiu de um dia para a noite. Modo de falar, mas de novembro a abril, era muito pouco tempo. E quando eu fiz o diagnóstico em maio, eu estava com 4 centímetros. Estava muito grande. Então, é claro, tive todo um corpo clínico e os meus médicos são maravilhosos, os enfermeiros, todo mundo. Mas aquele minutinho, aquele tempo de você acordar, olhar para si no espelho, dizer, olha, tô aqui, tô viva, respira, segue em frente. Isso é necessário até para o próprio negócio, até para a nossa vida profissional. A gente precisa de um tempo de olhar para si, para que a gente possa olhar para o outro. Então, é o nosso exercício diário. A importância desse evento, eu acredito que é único, né? Pela experiência que a gente viveu aqui. Acredito que os collabs que a gente vem fazendo com mulheres é muito importante, né? O conteúdo que foi trazido aqui muito relevante, né? Dá parabéns aí para a Marina e todo esse projeto do Sebrae delas, que vem apoiando milhares e milhares de mulheres, né? Ver o crescimento desse projeto é realmente de preencher o coração, porque eu acredito no empreendedorismo feminino. Sou uma empreendedora já desde 98, então já sei todos os desafios que a gente passa, né? E saber que tem um time junto, acho que faz toda a diferença. E melhor do que junto também, ter ferramentas estratégicas, né? E o que a gente hoje pode perceber nesse collab de várias temáticas tratadas é isso, né? Que tem uma força de várias experiências, de várias expertises para o mesmo propósito, que é somar e tornar o empreendedorismo feminino de fato relevante, não só no país, mas como no mundo, porque a gente viu sobre a internacionalização. Lá em 98 já comecei a pesquisar como empreender. Quando a gente fundou a nossa empresa, a primeira empresa nossa de tecnologia, nós fizemos o Empretec para poder viabilizar o projeto. Então o Sebrae foi desde o início um grande parceiro da nossa trajetória, né? E aí desde 2013 eu busquei a implementar modelo de excelência na gestão. 2009 fomos premiados a nível de estado, Santa Catarina. 2010 fomos premiados a nível de Brasil. Mais de 100 mil empresas concorrentes, né? E aí nós conseguimos receber esse prêmio, né? Ou seja, uma certificação do modelo de excelência na gestão. Eu achei maravilhoso essa temática, né? Porque é como
eu gosto de dizer assim, aconteceu comigo isso, né? Eu já fui uma pessoa que tive um tumor de ovário. Então toda mulher que busca muito esse empreendedorismo, às vezes entra numa alcarrole muito forte. Isso aconteceu comigo também. Então ver hoje que também o Sebrae está preocupado nesse cuidado, acho que é fundamental, porque nós somos seres integrais, né? Nós temos um corpo físico, emocional, mental e espiritual. Então ligar isso dentro das nossas ferramentas de empreendedorismo é se priorizar. Porque eu não tenho como cuidar do outro, ou servir o outro, ou empreender para o outro se eu não empreender para mim mesmo, né? Vocês conseguem perceber que tudo vai se encaixando, todos os temas têm ligação. E por que tudo isso? Porque o Sebrae Delas pensa em cada uma das partes que compõem uma empresária. E aí falar de atendimento ao cliente também é falado uma parte desse todo, né, Patrícia? Exatamente. O atendimento ao cliente ele é uma parte importante, né, no mundo dos negócios, que é quando eu tenho a oportunidade de entregar de verdade para o cliente tudo aquilo que eu estou pensando. Quando a mulher empresária pensa na gestão do negócio, nos processos, sistemas, nos produtos, ela não pode tirar o olho da entrega final para o cliente. Então, o relacionamento com o cliente, ele prevê todas essas etapas. Seja qual for o ponto de contato que eu tenha com esse cliente, eu não posso desgrudar, tirar o olho dessa entrega humanizada. Quando a gente fala em experiência do cliente, a gente pensa em mercados, tudo está tão disponível o tempo todo, produtos, serviços, em 2 toques a gente adquire produtos de qualquer lugar. O que faz a diferença nesse mundo? A entrega nesse mundo globalizado, em que os produtos são muito comoditizados mesmo, os serviços. A entrega, a forma como eu entrego isso para o cliente, a personalização disso, como eu faço para aquele cliente ter uma experiência única e agradável para ele. Isso faz toda a diferença no meu negócio, no diferencial competitivo das empresas como um todo. Então, a entrega, ela faz muita diferença, a forma da entrega, ela gera a experiência. Se a gente falar em 2023, a gente pode dizer que as pessoas estão valorizando mais esse relacionamento? É como se, assim, se as pessoas estão colocando, atrelando a qualidade desse relacionamento à fidelização da marca? Com certeza. Em 2023, cada vez mais a gente tem dados, pesquisas que mostram isso, que clientes fidelizados por um bom atendimento, eles confiam tanto na marca que muitas vezes o produto ou o serviço ele até se torna secundário naquele momento. Então, em 2023, a fidelização está muito ligada à entrega, à confiança. E a entrega a gente fala da forma personalizada como foi, entender o cliente como único, com a necessidade dele, a expectativa dele para aquela entrega. Então, cada vez mais, esse mercado de experiência que a gente fala, que tem um valor agregado por trás desse produto ou do serviço, ele está muito em alta. E só para completar, quando a gente fala de Sebrae Delas, de mulheres que estão empreendendo, o Sebrae dá também esse suporte quando a gente fala de atendimento ao cliente. O Sebrae dá esse suporte quando a gente fala em atendimento ao cliente. A gente tem cursos no nosso portal que indicam cursos para atendimento ao cliente, dependendo do porte da empresa, enfim, ou o momento empresarial que você está. E a gente tem consultorias, a gente tem ótimos profissionais também na nossa base de credenciados que atuam diretamente com experiência do cliente, dispostos a implantar uma metodologia de excelência em atendimento, dispostos a te oferecer produtos como a grandes empresas, Disney, Apple, enfim. Então a gente tem uma rede de credenciado que tem experiência nesse know-how que pode atender e dar esse suporte para as mulheres empreendedoras, enfim, para os negócios todos. O evento do Sebrae Delas é sempre algo que eu estou presente, porque a gente sempre sabe que contribui. Eu faço parte da turma piloto, ou seja, a primeira turma do Sebrae Delas aqui de Florianópolis. Então já tem uma certa credibilidade e principalmente um evento como esse, que ia trazer conteúdo para a gente e também de uma forma da gente contribuir com uma ação social, isso aí já disse tudo, já estava presente só por isso. Desde que eu participei da turma do Sebrae Delas em 2018, eu vi a importância de estar em eventos e também cursos, workshops, em que a gente pudesse estar se capacitando. O Sebrae Delas me trouxe isso. Por quê? Porque eu vi que quando a gente compartilha ali com outras mulheres, a gente cresce. Isso aí, consequência, é normal. A gente cresce como pessoa, cresce a empresa. E aí, eu já não é uma coisa que eu preciso tirar da minha agenda. Eu já faço isso como algo positivo, já faz parte da minha agenda. Eu tenho que estar em eventos que vão realmente me trazer algo de positivo e principalmente o network, porque através desse network é que a gente consegue parcerias
de negócios e para a vida. E todo esse conteúdo que é compartilhado hoje aqui no Conexão Entre Elas tem um único objetivo, né? Que é fortalecer as mulheres e fazer com que elas se tornem cada vez mais protagonistas na própria história. É como diz o tema da palestra da Glais, mulheres que transcendem fronteiras. É para isso que a gente está aqui hoje, né? Exatamente, é para isso que a gente está aqui. Hoje a gente vai conseguir falar um pouquinho diretamente para as mulheres, né? Nesse mês tão especial que é o mês do autocuidado da mulher, né? Para fazer o exame do câncer de mama e se cuidar. Então, a gente hoje está trazendo essa temática porque, às vezes, a oportunidade existe e as mulheres não acham que elas não podem abraçar essa oportunidade. E existe, sim, a oportunidade. Hoje, em Santa Catarina, 2.745 empresas, que são as empresas exportadoras, 43% dessas exportações são de empresas lideradas por mulheres. Né? Então, olha aí, a mulher sendo protagonista também no mercado internacional. E é para isso que a gente está aqui para falar um pouquinho disso. E quando a gente fala em mercado internacional, parece algo assim tão longe, tão distante e tão impossível, né? E aí eu acho que hoje esse evento aqui, e junto, né, com todo o trabalho do próprio Sebrae e do Sebrae Delas, é justamente começar a conectar todas as partes que deixam uma empresária, aqui no caso as mulheres, completas. E quando a gente está falando de um empresário completo, de uma empresa sólida, a gente está falando de um processo que pode acontecer no comércio internacional. Com toda certeza, né? O comércio internacional, ele principalmente tem que exigir o acesso à informação. Então, o que a gente faz com esse empresário que está querendo acessar o mercado internacional? A gente identifica qual que é o mercado-alvo desse produto, a gente prepara, estuda quem são os concorrentes, qual que é o preço praticado nesse mercado, e dessa forma, se existe alguma certificação, e dessa forma prepara o empresário para trilhar esse caminho da internacionalização, para que quando a oportunidade chega, ele consiga abraçar a oportunidade de realmente se tornar uma empresa internacional. É um tema forte, né? Mas ao mesmo tempo, aqui é um momento que dá para ampliar um pouquinho os horizontes, né? Dá para enxergar algo que talvez as mulheres não estejam olhando ainda, né? Exatamente, a gente está aqui justamente para desmistificar um pouco isso, sabe? Porque as empresárias pensam que internacional é somente para as médias e grandes empresas, né? E os números mostram o contrário, que 63% das empresas que exportam hoje de mulheres, né? Grande parte é de micro e pequenas empresárias, né? Em atividades de peças de vestuário, de peças de madeira, de móveis em madeira, né? Que se destacam aí no cenário de internacionalização. Mas existe espaço para todos, basta olhar com o carinho necessário, com o cuidado necessário. A internacionalização pode ser um divisor de águas na história de qualquer empresa. Eu fico muito feliz de estar participando hoje, porque o Sebrae faz parte de toda a minha vida de mudança, de transição de carreira. E o fato de hoje eu estar estruturando o meu negócio nessa área de bem-estar, de saúde, eu devo muito ao Sebrae Delas. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Hoje a gente estava aqui em um grupo de meninas que foram lá da primeira, né, lá da turma piloto, e todas unidas, e a gente percebe o movimento de cada uma, a evolução de cada uma, a gente se ajuda. Muitas vezes essa ajuda não vem como a venda em si, mas através de um network, através de uma troca, através de um acolhimento, através de uma indicação. Então, para mim, é o que vale mais, é a questão da rede de apoio mesmo. Se você está assistindo a gente pensando, poxa, perdi esse evento, ou então, mas eu não moro em Florianópolis, não tenho acesso, não se preocupa, porque todos esses conteúdos incríveis do Sebrae, eles também estão na forma online. Você pode acessar de qualquer lugar. São encontros, palestras, encontros com outras mulheres, trilhas de conteúdos, tudo isso você pode acessar da onde você estiver. A partilha de todo esse conteúdo vai, com certeza, levar o seu negócio para um próximo nível. O Sebrae Delas na TV Nova vai ficando por aqui hoje, mas você continua acessando os nossos conteúdos no portal e também nas redes sociais do Sebrae Delas. Até a próxima. Tchau! Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria.
Mas ninguém melhor que o empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí, vai melhorar lá na frente? É nisso que a gente acredita, no trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.